alguns tópicos. E o primeiro tópico é enraizados em Cristo, para não ser levado por qualquer coisa. Irmãos, a adolescência, a pré-adolescência, é um tempo de muitas mudanças, é um tempo de decisões, muita pressão. Você tem muita pressão na sua escola, no que você vai querer ser no seu futuro. É um tempo de muitas coisas. E nós precisamos ter uma raiz forte e firme em Cristo. Nós precisamos ter essa raiz profunda em Cristo, irmãos. Porque se nós não tivermos uma raiz firme em Cristo, irmãos, você crê hoje e amanhã já está duvidando se Deus perdeu seu poder. Nós não podemos ser assim, irmãos. Nós precisamos ter identidade firme. Você não pode chegar aqui na igreja, crer hoje e amanhã lá na escola você duvidar se Deus perdeu seu poder. Nós não podemos ser assim, irmãos. Nós precisamos ter identidade firme, saber quem Deus é, irmãos. Um exemplo muito bom de pessoas que tinham identidade firme, irmãos, foi Sadraque, Mesaque e Abednego, irmãos. Mesmo no momento de maior dificuldade da vida deles, irmãos, que foi quando o rei Nabucodonosor, ele colocou aquela estátua e todos tinham que se prostrar diante daquela estátua. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram identidade firme, irmãos. E é assim que nós precisamos ser, mesmo sabendo das consequências, mesmo sabendo que aquilo causaria a morte deles, irmãos. Mesmo assim, eles continuaram com essa identidade firme e continuaram louvando o Senhor, irmãos. E Deus recompensou eles, irmãos. Deus apareceu. Deus foi o quarto homem da fornalha e salvou ele, irmãos. Nós precisamos ter identidade firme, irmãos. Porque se nós tivermos identidade firme, no momento da maior dificuldade na nossa vida, se for do plano de Deus, Ele irá nos salvar, irmãos. Ele trará o anjo de Deus para nos salvar. Ele será o quarto homem da fornalha, irmãos. Então, por isso que nós precisamos ter uma raiz forte em Cristo, para termos identidade firme, como esses 3 jovens amigos de Daniel. Nós precisamos disso, irmãos. Nós não podemos crer hoje e duvidar amanhã. Irmãos, quem não tem uma raiz nele, quem não tem uma raiz profunda em Cristo, está bem um dia perdido no outro, irmãos. Está aqui na igreja adorando, chorando a Ele, glorificando a Deus. Mas no dia seguinte, irmãos, está lá na escola e começa a ficar perdido. Na primeira adversidade, no primeiro problema, ele já se perde, irmãos. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que ter fé em Deus, irmãos. Nós precisamos saber quem Deus é. Nós precisamos disso. Nós não podemos estar bem um dia adorando aqui na igreja e no dia seguinte estar perdido. Na primeira adversidade, fica perdido,
se ele tivesse raiz firme em Cristo, ele teria caído na conversa de Dalila? Se ele tivesse raiz forte em Cristo, ele não teria caído. Sansão é um dos maiores exemplos negativos de pessoas que não tiveram raiz forte em Cristo, que caíram em qualquer conversa. Sansão, ele era um juiz de Israel, um homem escolhido por Deus. Ele tinha uma voz comunal, irmãos. Ele era um homem escolhido por Deus. Mas mesmo assim, ele não tinha suas raízes fortes em Cristo. Ele não teve a sabedoria de perceber que a conversa da Dalila era uma armadilha. Era uma armadilha dos filisteus, irmãos. Nós precisamos de ter raiz forte em Cristo para sabermos essa diferença, irmãos. Nós precisamos de raízes firmes em Cristo, irmãos, para sabermos quando uma conversa é só armadilha do inimigo, irmãos. Não cair em qualquer conversa. Nós não podemos fazer isso, irmãos. Autoridade. Nós não podemos cair em qualquer conversa. Nós não podemos cair na primeira conversa aí do seu amigo, a pessoa que você considera amigo, pessoa que você acha que é um amigo, mas na verdade não é. Ela vai lá e fala alguma coisa absurda para você, por exemplo, sobre a igreja, e você não tem sua raiz firme em Cristo. Então você acredita naquilo. Às vezes é uma coisa tão absurda que depois você para pensar e você olha, como que eu acreditei nisso? Mas isso é por causa que você não tem suas raízes firmes em Cristo. Nós precisamos de ter raízes firmes em Cristo para evitar isso, irmãos. Nós não podemos cair em qualquer conversa, irmãos. Em nome de Jesus. Irmãos, uma pessoa que não tem raiz em Cristo, irmãos, e vive preocupado com a aprovação dos outros. Nós não podemos viver assim. Pré-adolescente, você não precisa de viver preocupado com a aprovação daquele grupinho de amigos da escola. Você não precisa de viver preocupado se o seu amigo vai gostar do seu corte de cabelo ou coisa assim. Você não precisa de viver preocupado com a aprovação dos outros, irmãos. A única pessoa que você deve viver preocupado com a aprovação é de Jesus Cristo, irmãos. Irmãos, se não for de Jesus Cristo que você está procurando aprovação, você não precisa de ter a aprovação dele. A única pessoa é Jesus Cristo, ninguém mais. Somente Ele que nós podemos ter aprovação. Somente Ele que nós precisamos procurar aprovação, irmãos. Só Ele, irmãos. Irmãos, quem está enraizado em Cristo, quem está enraizado nele, igual o tema da festa, mantenha a fé mesmo quando tudo balança. Irmãos, um grande exemplo negativo também de pessoas que não mantiveram a fé mesmo quando tudo balançou foram os discípulos de Jesus. Irmão, pense só comigo. Você convive diariamente com Jesus. Você vive com Ele. Todo dia você conversa com Ele. Você pede um conselho para Ele. Mas mesmo assim, no momento de maior adversidade, quando o seu barco estava balançando, a tempestade veio forte, você não teve fé suficiente para saber que era só esperar em Cristo. Jesus estava literalmente no barco deles e eles se desesperaram. Mesmo depois de ver um paralítico voltar a andar, um cego voltar a enxergar, mesmo depois de ver tantos milagres, eles não tiveram a sabedoria, eles não tiveram fé em Deus. Era só eles terem esperado em Deus que tudo teria se resolvido, irmãos. Irmãos, quando a tempestade veio forte, o mar estava agitado, o vento soprou muito forte. Irmãos, eles não tiveram a paz, eles não tiveram a fé de esperar que os planos de Deus se resolvessem, não. Eles foram lá, desesperados, acordaram Jesus. Jesus calmamente levantou, estendeu suas mãos. Aleluia. E o mar se acalmou, a tempestade parou e o vento parou sobre forte, irmãos. Jesus só olhou para os discípulos e disse: homens de pequena fé. E é verdade, irmãos, eles tiveram muita pouca fé.
crescimento constante, não instantâneo. Irmãos, Paulo no versículo diz: edificados nele. O que seria isso, irmãos? Edificados nele significa que é uma construção, você construir a sua vida com Cristo. Ou seja, uma construção. Uma construção não é de um dia para o outro, não é um estalar de dedos e um piscar de olhos. Uma construção é uma coisa constante, tijolinho por tijolinho. Um prédio, ele não fica pronto de um dia para o outro. Ele demora para ficar pronto. E é assim nossa vida com Cristo, irmãos. Irmãos, Deus não te quer ver perfeito amanhã. Deus te quer ver hoje você construindo sua vida com Cristo, irmãos. Para adolescente, é igual a raiz. A raiz, nós estamos no tempo de criar raízes. E nós também estamos no tempo de criar a nossa vida com Deus. Construir a nossa vida com Deus. E como nós iremos fazer isso, irmãos? Como nós poderemos construir nossa vida com Cristo? É a palavra que você lê. A Bíblia, irmãos, que não é só para ficar aberta no Salmos 91 no carro, tá? A Bíblia é para ser lida. A Bíblia não é para ser a Bíblia não é um acessório para você só andar com ela. A Bíblia é para você abrir, folhear ela, ler, palavra por palavra. É isso para que serve a Bíblia, irmãos. É isso. Você não pode só deixar a sua Bíblia lá como enfeite, decoração da sua casa, não. Você precisa de ler ela. Irmãos, um outro meio também muito importante para você construir sua vida com Cristo, irmãos, é a oração que você faz. Eu não sei se aqui todos os pré-adolescentes foram ensinados assim, mas eu, pelo menos, fui ensinado assim. Antes de dormir, ora. Acordou, ora. Sempre. Você sempre tem que fazer isso. E isso é uma coisa que ajuda a você construir sua vida com Cristo, irmãos. Isso é uma coisa que ajuda você a construir sua vida com Cristo. Nós precisamos de fazer isso, irmãos. Quem não fez ainda, comece a fazer. Tenha este hábito, porque isso ajuda muito a você construir sua vida com Cristo. Para que você já fique tipo a oração, você já saiba fazer uma oração do corpo, para que a sua vida com Cristo seja construída, irmãos. A palavra e a oração são uma das coisas mais importantes para construir uma vida com Cristo. Então, mas eu não estou falando para você hoje pegar a Bíblia, passar a noite lendo ela toda, ficar 5 horas lendo de madrugada, orando. Não é isso. Porque, como eu falei, é uma construção, irmãos. Você não consegue de um dia para o outro ter uma vida construída com Cristo, irmãos. Aleluia. Você não consegue. Agora, na pré-adolescência e adolescência, é o início dessa construção. A sua juventude, lá com seus 20 anos, aí sim sua vida vai estar construída. Você só vai estar aperfeiçoando ela. Mas você já vai ter feito o trabalho de construir ela, irmãos. Então, uma outra coisa que ajuda muito a nós construirmos a nossa vida com Cristo, as escolhas pequenas que você faz, mas as corretas. Quando você fala não para o pecado e sim para Deus. Quando o seu amigo na escola fala que é para você ver um negócio, fazer alguma coisa errada, mas você fala não. Isso é uma coisa que ajuda você a construir sua vida com Cristo, irmão. Irmãos, também no sim para Deus, irmãos. Vocês, para adolescentes, eu não sei se todos aqui já são batizados. Eu já sou batizado, por exemplo. Mas os que ainda não batizaram vão tomar a decisão de falar sim, eu quero batizar. E esta é uma decisão que ajuda muito a você construir sua vida com Cristo, irmãos. O batismo, irmãos, você nasce de novo, irmãos. Isso ajuda você a construir sua vida com Cristo, irmãos. Você, irmãos, com a decisão do batismo, igual eu falei,
essas escolhas, com essas coisas que eu falei, você vai começando a construir. De pouquinho em pouquinho você vai construindo. Com essas coisas que eu falei, você vai construindo. Passo por passo, tijolo por tijolo. Não é de um dia para o outro. Então, irmãos, nós temos que ter essa consciência. Precisamos de construir a vida com Cristo. Mas pouquinho por pouquinho. Passo por passo, tijolo por tijolo. É assim, irmãos. É assim que se constrói uma vida com Cristo. Irmãos, agora o terceiro tópico, irmãos. Eu queria falar. Firmados na fé. Fé não é sentir, é confiar. Antes de tudo, irmãos, antes de tudo. Primeiramente, fé não é sentimento. Fé não é sentimento. Fé é sentimento, um dia você pode amar uma pessoa, outro dia não. Fé não é assim, sua fé não pode ser abalada. Você sempre tem que ter fé em Deus. Sempre você tem que ter fé em Deus. Sua fé não pode ser abalada. Sempre, sempre, sempre. Não é como uma emoção. Uma emoção, de um dia para o outro você não pode, mas você pode não gostar mais de uma pessoa. Mas fé não é assim. Sempre você tem que ter fé em Deus. Sempre. Irmãos, a adolescência é cheia de emoções. Mas a fé não é uma emoção. Põe isso na cabeça. Fé não é uma emoção, irmãos. Emoção é quando uma coisa que é passageira. Nem sempre é passageira, mas várias emoções. Um dia você está triste, outro não. É assim. Fé não é assim. Adolescência é um tempo de muitas emoções. Você está mudando, mas a sua fé não pode mudar. Sempre tem que continuar firme e forte em Jesus, irmãos. Irmãos, fé é confiar mesmo quando não sentir nada, irmãos. Fé é obedecer mesmo sem entender tudo. Jairo, irmãos, vocês acham que Jairo teve pouca fé? Jairo literalmente deixou a sua filha praticamente morta em casa. Deixou ela lá para ir atrás do Mestre, atrás de Jesus Cristo, para chamar Ele, para ir curar ela. Aleluia. Ele não sabia se realmente iria conseguir, se iria chegar a tempo, mas ele manteve sua fé em Deus. E assim que nós devemos ser, mesmo sem entender tudo, nós precisamos ter fé em Deus. Nossa fé sempre tem que ser ligada a Deus, irmãos. Irmãos, Jairo, no meio do caminho até chegar à sua casa, tem uma multidão cercou Jesus. E ele provavelmente ficou sem entender, tipo, por que Jesus está aqui? Por que Jesus só não manda elas se afastarem? Mas Jairo, no meio daquela multidão, viu acontecer um milagre, que ao mesmo tempo que com certeza fez ele pensar, ficar sem entender nada, que é o que fé que é obedecer mesmo sem entender nada, Jairo ficou assim. Ele com certeza não estava entendendo muito assim porque aquilo estava acontecendo, mas Jairo viu um milagre acontecer. Aquilo só com certeza aumentou a fé de Jairo, irmãos. Irmãos, já pararam para pensar que Jairo teve mais fé que os discípulos do barco? Os discípulos que viviam com Jesus. Jairo só viu um milagre, que é cara a cara assim, de Jesus. E foi quando ele já tinha chamado Jesus. Mas mesmo assim, Jairo teve mais fé que os discípulos, irmãos. Porque Jairo indo para sua casa, irmãos, indo para sua casa, os seus amigos chegaram nele e falaram que não precisava mais incomodar o mestre, porque a sua filha já tinha morrido. Mas mesmo assim, Jairo manteve sua fé firme em Deus, acreditava que Jesus podia curar ela do mesmo jeito, irmãos. E é isso que é fé, irmãos. Mesmo sem entender, continuar tendo fé, continuar obedecendo, irmãos. Você só tem que esperar que os planos de Deus se resolvam, irmãos. Irmãos, fé é crer que Deus está trabalhando mesmo no silêncio, irmãos. Irmãos, Jairo chegou na sua casa, sua filha estava morta. Mas mesmo assim ele manteve sua fé. E Jesus falou para Jairo que era para ele manter sua fé, que ela só estava dormindo, irmãos. Jesus foi na filha de Jairo e disse: menina, acorde. Então, irmãos, isso é a recompensa da fé de Jairo, irmãos. Nós precisamos de ter fé, irmãos. Irmãos, mesmo que Jairo já soubesse
agradecer a Deus. Então, irmãos, no livramento que ninguém viu, você reconhece o cuidado de Deus. Você não vive reclamando, mesmo quando aparece uma grande adversidade na sua vida, você agradece por esse livramento. Mesmo que já tenha acontecido há muito tempo, você tem que agradecer. Nós não podemos reclamar, nós temos que ser assim, ser gratos, irmãos. Nós precisamos ter uma raiz forte em Cristo para reconhecer o cuidado dele no livramento que ninguém viu e também para agradecermos a ele, não vivemos reclamando sobre outras coisas. Então, irmãos, é isso. Nós precisamos de agradecer, irmãos. Precisamos de agradecer também, irmãos, pela paz que só ele dá. Precisamos ter uma raiz forte em Cristo para reconhecer a paz que só ele dá. Então, irmãos, isso é um cuidado de Deus. Nós precisamos reconhecer isso. Nós reconhecemos isso com uma raiz forte em Cristo. A paz que só ele dá, irmãos. Quando você chegou em casa, depois de um dia muito difícil, mas parece que tudo já foi resolvido, você só deita na sua cama e fica uma paz, irmãos. Você sente que tudo já foi resolvido por Deus, irmãos. E é assim, irmãos, quem tem raiz forte em Cristo reconhece o cuidado dele nisso, irmãos. Quando Deus resolve uma coisa que você estava num dia difícil, vou usar um exemplo diferente. Você estava num dia muito difícil, falar mais para os adolescentes. A escola, você tirou nota vermelha na prova, deu uma advertência na escola, seus amigos não param de te zoar. E parece que seu dia está horrível, seu dia está muito difícil. Mas daí, você simplesmente recebe uma paz. Parece que tudo de ruim que aconteceu, parece que nem aconteceu, irmãos. Isso é o cuidado de Deus, irmãos, com você. É a paz que só ele dá, irmãos. E nós precisamos ter raiz forte em Cristo para reconhecer esses cuidados e não viver reclamando sobre outras coisas. É isso, irmãos. Irmãos, nós precisamos reconhecer o cuidado de Cristo quando ele abriu uma porta para nós ou não abriu uma porta. Irmãos, é muito bom quando Deus abre uma porta para nós. Você passou numa prova, por exemplo, que daí você vai conseguir fazer uma faculdade ou um novo emprego, uma promoção. E é muito bom, mas nem sempre ele abre essas portas. E você não deve reclamar por ele não ter aberto e esperar em Deus, porque às vezes essa porta que ele não abriu é um milagre na sua vida. Às vezes ele não abriu essa porta para no futuro te dar, abrir uma porta 1000 vezes melhor, te dá uma oportunidade bem melhor do que aquela, irmãos. Então é assim, é só esperar em Deus, irmãos. Nós não podemos vir reclamando pela porta que ele não abriu, e sim agradecer porque ele não abriu aquela porta, porque os planos dele são maiores que os nossos. E se ele não abriu aquela porta é porque não era os planos de Deus, irmãos. Irmãos, nós precisamos estar enraizados em Cristo para reconhecer a paz de Deus na força em um dia difícil que só ele dá. É igual eu falei, irmãos, num dia difícil, um dia bem difícil, mas mesmo assim Deus te dá uma força para você conseguir concluir aquele dia. E às vezes até parece que seu dia melhorou depois daquilo. Você vai lá, orou, teve fé em Deus, esperou que os planos dele se resolvessem, e seu dia ficou 3 vezes melhor. Às vezes parece que seu dia está perdido, mas tenha fé em Deus, espere que os planos deles irão se resolver e seja grato a Cristo, irmãos. Nós precisamos ser assim, irmãos. Não podemos viver reclamando. Quem vive reclamando não é cristão, irmãos, porque o cristão tem um monte de coisa para agradecer. Tem mais coisas para agradecer do que para reclamar, irmãos. Então nós temos que viver agradecendo a Cristo, não reclamando. Irmãos, um grande exemplo de pessoa que mesmo na maior adversidade da vida dele, ele viveu agradecendo a Cristo, foi Jó. Irmãos, imagina só, irmãos. Você é uma pessoa muito nova, uma pessoa bem rica. Daí de um dia para o outro, seus filhos morrem, você perde toda a sua riqueza, você perde seus servos, seu gado, suas casas, você perde tudo isso. E ainda por cima fica com
pré-adolescentes, isso também é para a igreja toda, mas pré-adolescente, hoje Deus te convida a aprofundar a sua vida nele, irmãos. Firmar e construir sua vida nele. Você quer isso, irmão? Pré-adolescente, você quer isso para a tua vida? Você quer que sua vida seja construída nele? Você quer que suas raízes sejam em volta dele? Você quer viver para ele? Ou você quer viver para o mundo? Construir sua vida em volta do mundo? Sua vida em volta do mundo? Porque infelizmente muitos desses pré-adolescentes estão assim. Estão vivendo para o mundo. Mas não podemos ser assim. Nós precisamos ter fé firme em Deus. Precisamos ter raízes firmes em Cristo. E nós também precisamos, irmãos, de saber quem é Deus. Saber diferenciar as coisas que é do mundo e o que é de Deus, irmãos. Precisamos ter raízes firmes nele. Precisamos ser edificados nele. Construir nossa vida nele, irmãos. Ser grato, não viver reclamando, irmãos. Ter fé, irmãos. É isto que nós precisamos. É isto que vocês precisam, para adolescentes. É isso que nós precisamos, Igreja de Cristo. É isso que nós precisamos. Olha só, como eu falei, o que constrói uma vida com Cristo, irmãos? O que constrói uma vida com Cristo? A palavra que você lê ajuda a construir a sua vida com Cristo. A oração que você faz, as pequenas escolhas, mas as corretas. Os nãos para o diabo e os sims para Deus, irmãos. E é isso. Isso ajuda você a construir sua vida com Cristo. A você construir suas raízes, irmãos. Você precisa de ter identidade firme, saber quem é Deus, não cair em qualquer conversa e manter a fé mesmo quando tudo balança. É isso que você precisa para ter suas raízes firmes em Deus, irmãos. Irmãos, a fé é confiar mesmo quando não sente nada. Fé é obedecer mesmo sem entender tudo. Fé é crer que Deus está trabalhando mesmo no silêncio. E isso é fé, irmãos. Precisamos disso também, irmãos. Irmãos, precisamos reconhecer o cuidado de Deus no livramento que ninguém viu, na paz que só Ele dá, na porta que Ele abriu, na força que Ele deu no dia difícil. É isso, irmãos. É todas essas coisas que nós precisamos para ter uma vida construída com Cristo, uma raiz em Cristo. Nós precisamos ter fé. É desse jeito, irmãos. É desse jeito. Para nós também não vivermos reclamando e termos gratidão em Cristo, irmãos. É isso. Falei e vou repetir. Deus te convida a aprofundar, a você aprofundar sua vida em Cristo, aprofundar sua vida nele, criar suas raízes nele. Você precisa ser enraizado nele, igual o tema. Deus te convida a você fazer isso. Deus te convida a você firmar e construir sua vida nele. Irmãos, agora eu gostaria de chamar o meu pai aqui e para fazer uma oração para esses pré-adolescentes. E eu gostaria também, pré-adolescente, que você viesse aqui para frente, aqui na frente do culto, para que todos os pré-adolescentes viessem aqui em frente do culto. E os familiares que estiverem presentes, venham junto com esses pré-adolescentes. Por quê? Porque para esses pré-adolescentes construírem suas raízes em Cristo, a família é uma das principais formas, irmãos. Precisamos que seus familiares sejam em Cristo. Mas infelizmente eu sei que tem pessoas aqui que não têm seus familiares em Cristo, irmãos. E quem não tiver, vá com um amigo, abrace um amigo, fique junto com a família do amigo, ou com um irmão aí sentindo seu coração, venha aqui abraçá-lo. Vamos fazer assim, irmãos, não deixar ninguém de fora. Quem não tiver família aqui na igreja, se abrace junto com uma outra pessoa que tem e ore junto com ele, irmãos. Aleluia! A paz do Senhor, meus irmãos. Coloque-se de pé em nome de Jesus.